Evangelho, segunda-feira da oitava semana do Tempo Comum, hoje, memória da Beatíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e de outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da oitava semana do Tempo Comum, hoje memória da Beatíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja, e memória também de São Paulo VI, Papa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, como a Virgem Maria ama o Santo Padre, como a Virgem Maria tem um carinho e um amor especial pelos nossos pontífices. Hoje celebramos a memória que o Papa Francisco, no dia 11 de fevereiro de 2018, então, dia de Nossa Senhora de Lourdes, do ano de 2018, ele instituiu no calendário romano essa memória de um título que é muito conhecido por todos nós, especialmente por essas gerações de agora. O que significa gerações de agora? Esse título foi proposto em 64. Então, a geração dos meus pais, a minha geração e as gerações que estão à minha frente conhecem e insistentemente ouviram a nomeação desse título de Nossa Senhora, Maria, Mãe da Igreja. Quem instituiu esse título foi o Papa Paulo VI, no dia 21 de novembro de 1964. Nós vamos ouvir hoje o texto da alocução de instituição desse título. Um título que já era conhecido do povo cristão, mas que naquele momento específico estamos atravessando o Concílio Vaticano II, então estamos mesmo ali no período do encerramento, se não me engano, de uma das sessões, e o Santo Padre faz essa declaração, e a partir também, obviamente, da instituição desse título, ele, que tinha um coração mariano muito intenso, do seu pontificado saem 3 documentos sobre a Virgem Maria. Sai também o famoso documento Humanae Vitae, que defende o direito da vida, e tantos outros documentos, digamos assim, de menor calibre, mas de altíssima relevância, como aqueles que falam a respeito da vida sacerdotal e, sobretudo, da consagração do sacerdote e do celibato, tanto em 72 como em 74. Então, no seu amor pela Igreja, o Santo Padre Paulo VI se dedicou com o máximo da atenção e do carinho àquilo
que era o patrimônio de fé. Em um tempo em que a Igreja sofreu os efeitos das mudanças no mundo, né? A começar em 1968, mas mudanças essas que vêm a cavalo, digamos assim, né? Já depois da Segunda Grande Guerra. O Papa, que sempre teve num coração um amor enorme pela Virgem Maria, sempre foi muito amado por ela. João Paulo II, depois, sobre a Praça de São Pedro, vai ordenar que seja construído um ícone, e seja fixado esse ícone na parede do palácio, de maneira que, durante a noite, com as luzes acesas, a imagem da Virgem Maria no ícone Maria, Mãe da Igreja, permanece sobre os apóstolos que estão nos dois grandes arcos e os santos que estão nos dois grandes arcos da Basílica de São Pedro, na Praça de São Pedro. A imagem da Beatíssima Virgem Maria, que João Paulo II ordenou que fosse construída, ela permanece mais alta e iluminada. Um dia ele disse que quando olhava a praça sentia falta da figura da Virgem Maria, não tinha uma imagem, não tinha uma referência direta à Santa Mãe de Deus, e daí ele manda que seja feito esse ícone Maria, Mãe da Igreja. E nós conhecemos esse ícone que hoje, inclusive, é uma das imagens que nós estamos mandando nos nossos grupos, assim, quem não conhece pode ter a oportunidade de conhecer, né? A gente vê esse alinhamento tão significativo do amor dos papas à Virgem Maria e do amor da Virgem Maria pelo Santo Padre. E ontem, meus irmãos, na nossa meditação de Pentecostes, isso ficou tão claro. Como a Mãe de Deus nos abraça, nos acolhe, como ela conduz a Igreja na vida do Espírito. Na vida no Espírito nós precisamos desse amparo da Santa Mãe de Deus. A Mãe da Igreja que nos acompanha em todos os momentos da nossa vida e da nossa história. O Evangelho hoje nos leva novamente diante da cruz do Senhor. E ali está, começa o texto dizendo de São João, aos pés da cruz, perto da cruz, estava de pé a Mãe de Deus. E as outras Marias que acompanhavam, de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe, mulher, este é o teu filho. Ali o Senhor nos entrega a Virgem Maria. Meu irmão e minha irmã, não se esqueça disso. A entrega nossa à Virgem Maria, a entrega nossa entrega como filhos ao Imaculado Coração de Maria, se deu aos pés da cruz do Senhor. O que isso significa dizer? O que isso significa para a gente, Padre Fábio? Significa, sobretudo, que nós vamos conhecer a grandeza da maternidade da nossa Santíssima Mãe quando nós estivermos junto à cruz de Jesus. Às vezes a gente acredita que a nossa experiência de vida, a nossa experiência de fé, deva ser um crescente de flores, um crescente de amenizações, vamos dizer assim. Entretanto, a maternidade da Virgem Maria declarada por nós, pelos lábios de Jesus, é pelos lábios do Senhor Jesus que está por entrar em agonia. E essa declaração do Senhor, que se tornam as suas últimas palavras, ou seja, a gente normalmente brinca falando, né? Qual o seu último pedido, né? E é uma expressão muito comum que às vezes a gente faz. Entretanto, ali, naquele momento, as últimas palavras do Senhor, a sua herança foi declarada
para aqueles que estavam aos pés da cruz. A nossa mãe nos acompanha em todos os momentos da vida, assim como acompanhou João até os pés da cruz. E dali nunca mais o deixou. Se Maria acompanha João aos pés da cruz, mas em que sentido acompanha João? Todos os demais discípulos partiram. Quem nunca partiu de junto de Jesus foi ela. Então, naquele momento ali, não é João, não é Maria que acompanha João, mas é João que acompanha a Beatíssima Virgem Maria. Isso precisa ficar muito claro. Sobre isso a gente tem que ter muita clareza. E por isso, por diversas vezes vamos ouvir os comentaristas apresentarem que pela presença da Virgem Maria, São João encontrou coragem e força, pois aquele que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus se abraçava para estar aos pés da cruz àquele peito que o alimentou, que o aqueceu, que o acolheu. Aquele coração que ele ouviu palpitar, como falávamos ontem, ao reclinar sua cabeça no cenáculo, na Quinta-feira Santa. E ontem falávamos de Pentecostes, então, da Quinta-feira Santa a Pentecostes, sempre o cenáculo. Aquele que ouviu o coração do Senhor palpitar, reclinando a cabeça sobre o cenáculo, agora tinha ao seu lado o coração que parecia parar pelas dores que sofria, o coração transpassado de sua mãe. O seu Senhor ainda não tinha sido transpassado, mas o coração de sua mãe já estava transpassado. E foi unindo-se a esse coração transpassado de amor, transpassado pelas dores da paixão, que João conseguiu permanecer unido a Cristo durante o seu inteiro sacrifício da cruz. Para que eu possa perseverar como sacerdote, entregando minha inteira vida em sacrifício pela salvação das almas, é preciso que o meu coração esteja estreitamente unido, amparado, sustentado, abraçado ao Imaculado Coração de Maria. Meu caríssimo irmão sacerdote que me escuta, caros seminaristas que nos acompanham, não se esqueça disso. Caríssimo povo de Deus que reza incessantemente pela santidade da Igreja e pelos sacerdotes, hoje é essa a intenção que precisa nos acompanhar e se tornar uma intenção perene no nosso coração. Mãe Santíssima, abraça cada um dos sacerdotes que foram consagrados para entregar suas vidas pela salvação do povo de Deus, unidos a Cristo. Mãe Santíssima, nós vos pedimos, amparai-os em todos os momentos, para que eles consigam permanecer unidos a Cristo durante todo o seu sacrifício de amor, tornando-se eles próprios, amparados por Ti, Senhora, oferta e sacrifício de amor pela salvação das almas. Rezemos, irmãos e irmãs, pedindo que os nossos sacerdotes tenham um coração ardentíssimo de amor à Beatíssima Virgem Maria, seguindo o exemplo e o testemunho dos nossos papas, dos santos padres da Igreja, que com grande ardor e sem medo entregaram os seus pontificados a Maria Santíssima. Quem, mais do que ela, pode cuidar com carinho, nos ensinar a amar a Igreja de Cristo?
corpo místico de Cristo. Ela que amou o Filho de Deus, que é a cabeça desse corpo místico. Quem melhor do que ela para nos ensinar a amar a igreja? Como ela é amada pelo seu Senhor. Ninguém como a Santa Mãe para nos ensinar isso. Ninguém com um amor maior do que o dela pode nos ensinar isso. Por isso peçamos que os nossos sacerdotes sejam homens de fervorosa devoção mariana e que os nossos seminários possam ensinar vivamente o amor e a total entrega do nosso caminho de vida sacerdotal e consagrada à Virgem Maria. Quantas são as congregações religiosas, e eu não me canso de dizer isso, bendito seja o nome do Senhor, que passou no coração de centenas, para não dizer de todos, os nossos fundadores, e inspirou no coração deles uma forte devoção mariana, mas em algumas congregações, de maneira especial, levou os fundadores a declararem a Virgem Maria como a divina superiora, ou como a superiora daquela congregação, ou então a oficialmente proclamaram mãe daquela família religiosa, com excelência e honras máximas. Porque ela é a mãe da igreja. Porque ninguém melhor do que ela pode nos ensinar a amar Jesus como Jesus merece ser amado, como Jesus deve ser amado. Pois ela o amou de maneira perfeitíssima. A Imaculada o amou de maneira perfeitíssima. Por isso, queridos irmãos e irmãs, aproveitemos hoje para também consagrarmos a guarda da nossa família à Santa Mãe de Deus. Pois queremos, sim, e rezamos para que os filhos, os netos, os sobrinhos, os nossos irmãos sejam homens e mulheres de igreja. Assim, muitas vezes a gente fala na nossa forma simples de falar, né? Não, é uma pessoa de igreja, é uma pessoa de igreja. Pois é, sim. Nós rezamos diariamente para que sejam homens e mulheres de igreja, os filhos, os netos, os sobrinhos, a família de um modo geral. E como podemos pedir isso sem dizer, Senhora, toma-os consigo, sem que consagremos a Santa Mãe de Deus, a nossa inteira família. Aos pés da cruz do Senhor, a Beatíssima Virgem Maria acompanhou o pedido de sede de seu filho, a declaração de sede do seu filho, tenho sede, a oferta que lhe foi feita. Mas, ao ouvir essas palavras, como Santa Faustina depois, em uma de suas revelações, vai falar, Jesus tinha sede das almas. Ele mesmo vai dizer para ela, ele me disse da sede que ele tem pelas almas. E meu irmão, minha irmã, também o coração da Virgem Maria. Imagina, se um filho pede uma coisa para uma mãe, a mãe se prontifica a poder socorrê-lo em sua necessidade. Imagina um filho em grave necessidade naquele momento, que apresenta um pedido. Se essa mãe não parte imediatamente em poder fazer algo por ele, mas naquele momento ali, Jesus crucificado no alto da cruz, foram os soldados que lhe ofereceram o que beber, o vinagre numa esponja. Mas a sua mãe, no íntimo do coração, lhe oferecia as suas preces e as suas dores, para que não se perdessem nenhuma das almas que ele amava. A sua mãe compreende a súplica do seu coração e imediatamente se oferece por ele. E oferece a ele
o sacrifício do seu coração, no cuidado até a sua vinda gloriosa pela salvação de todas as almas. E quando a gente percorre as aparições de Maria, todas elas nos falam a respeito da penitência, do sacrifício, da oração e especialmente da oração pela salvação das almas, a fim de que se convertam e abandonem o caminho de morte. Esse é o clamor que sempre está acompanhando o coração da Virgem Maria ao longo da história. O clamor do coração da Virgem Maria ao mundo busca ser aquela oferta, a sede do coração de seu Filho pela salvação das almas. Assim como em Caná da Galileia, ela passa à frente para dizer ao Senhor daquela necessidade que existia em favor daquele casal e depois vai ao encontro dos servos e diz para eles irem ao encontro de Jesus e ouvir tudo o que ele disser. Dessa forma, a Virgem Maria entrega um coração ao outro. Já tinham reparado isso? O coração que ainda vai viver um sofrimento, que é o coração dos noivos, ou que está por viver um sofrimento, que é o vinho que vai terminar, ela entrega a Cristo, que o recebe com amor. Depois ela parte até os servos, que ainda vão ouvir a palavra do Senhor, e diz para eles: escutem tudo o que eles vos disser. E entrega agora o coração dos servos em uma atitude de atenta escuta a Jesus. E eis que o Senhor fala, com o seu coração tocado pelo amor de sua mãe, ele fala para aqueles servos que o escutam e colocam em obediência, colocam em prática por obediência aquilo que Jesus falou. E qual é o resultado? O sofrimento que viria sobre aquele casal que não teria mais o vinho para a festa se extingue. Não acontece. E acontece, poderemos dizer, algo ainda maior. Eles passam a ter um vinho melhor. E a gente vê a Virgem Maria, que muitas vezes vem ao nosso encontro, como em Fátima, dizendo: rezem, rezem muito, rezem para que se extinga o mal, peçam perdão pelos pecados que foram cometidos. Não sei se vocês percebem, mas é a mesma dinâmica das bodas de Caná. Como posso eu pensar a minha vida sacerdotal, por exemplo, como servo atento que cuida do povo de Deus, sem ter em meu favor e por mim o cuidado dessa mãe que vem em muitos momentos me lembrar de ter um coração sensível e obediente àquilo que fala o meu Senhor. Mas quantas vezes, diante da necessidade que eu ainda vou encontrar na pastoral, né, ela ainda vai aparecer essa necessidade, porque a gente não consegue ver o que está se passando completamente na vida de nossos irmãos e irmãs, mas a Santa Madre vê. E ela já passou adiante, levando até o coração de Jesus aquela necessidade, e já tocou o coração do Senhor. Quando ela vem até nós e diz: Fábio, obedece o teu Senhor. Ele vai falar: escuta, não te disperses, faz atenção. E como não amar mais não só a Santíssima Virgem Maria, mas como não amar mais toda a Igreja, tão amada por ela e por Jesus, depois de ver esse cuidado, esse coração santíssimo do Senhor que se abre de amor ainda mais à voz de sua mãe. Se o coração de Jesus foi transpassado na cruz por amor a cada um de nós, ele continuamente
permanece sendo transpassado, permanece sendo aberto, não mais por uma lança, mas agora com as palavras e a súplica de amor do coração de sua mãe, e por nós corre esse oceano de misericórdia, que começa como um doce rio que parte do coração de Jesus e se transforma em um grande oceano que inunda a inteira terra, inteiro mundo. Oceano de amor, que vem por meio das doces palavras da Virgem Maria, sempre maior a perfusão da água de misericórdia que sai desse coração do Senhor. No dia da sua paixão, o soldado transpassa o seu coração e ali sai sangue e água. Mas até o dia da sua vinda gloriosa, sua mãe, por suas palavras de amor e súplicas por nós ao coração de Jesus, faz jorrar desse coração um rio que se tornará caudaloso e um oceano de misericórdia pelo mundo inteiro. Como, meu irmão, viveu seu sacerdócio sem ser abraçado à Virgem Maria? Como pensarmos de ser possível amar a Igreja e amar aqueles que nos foram entregues, sem pensarmos em amá-los através do coração imaculado da Beatíssima Virgem Maria? Peçamos à Santa Mãe de Deus que nos acompanhe nesse dia solene de memória. Mas é solenidade ou é memória, Padre? É memória. Liturgicamente é memória. Mas, assim como a gente fala no Dia das Mães, né? É o dia solene em que lembramos as nossas mães, não é verdade? E a gente tem o costume de dizer naquele dia que todo dia é Dia das Mães, o que significa então dizer que todo dia é um dia solene de amor às nossas mães. Usando o mesmo conceito, eu digo dia solene porque hoje é um dia em que declaramos o nosso amor à nossa Santíssima Mãe nessa memória, mas é um dia de declaração solene. Por quê? Porque o nosso coração se abre em louvores à Santa Mãe de Deus e, ao mesmo tempo, espera o socorro dessa Santa Mãe para cantarmos as maravilhas que o Senhor tem feito em nosso favor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Santa Mãe de Deus e Mãe da Igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Paulo VI, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós.